Chega junto dessa conversa, como eu disse há pouco, hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, 21 de março, né? Uma data para a gente conversar sobre o assunto, para celebrar a vida dessas pessoas e para tentar entender também como é que a gente está se colocando, né? Em relação às pessoas com a síndrome de Down. Você ainda acha que é uma doença? Você faz gracinha, usa termos que são xingamentos e que simplesmente são, tá ali classificado naqueles termos, né, de capacitismo. Então vamos lá. Nós hoje convidamos para conversar aqui com a gente a médica pediatra do Cruz da Vida, Karina Passos. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Maísa. Obrigada. Bom, eu estava conversando aqui um pouco mais cedo que a gente tem falado muito menos em relação às pessoas com síndrome de Down. O que está acontecendo que a gente tem falado menos? Elas de fato conquistaram uma inserção suficiente, estão sendo respeitadas na sociedade e por isso a gente está como se nada tivesse acontecendo ou a gente está invisibilizando? Eu acredito que eles estão tendo a oportunidade de se inserir no meio social, nas escolas, no trabalho, e isso está facilitando um pouco a população de entender o posicionamento e saber o quanto eles desenvolvem quando tem um estímulo precoce, né? Então, isso está fazendo, de fato, até aumentar a expectativa de vida deles, Uhum. essa inclusão. Sim, de fato, né? Eu tenho visto pessoas muito presentes, inclusive pessoas ali acima de 60 anos com síndrome de Down, levando essa vida alegre, né? Fazendo as suas atividades. Qual é a incidência hoje de síndrome de Down entre a população brasileira? Tem esse dado? Tem, mais ou menos por volta de 600 a 800 nascidos vivos vai nascer uma criança com síndrome de Down. Isso é considerado o quê? É alto? É considerado importante, é Uhum. uma das maiores alteração cromossômica, é a mais prevalente na população, é a síndrome de Down. E como é que E se tem. tu pegar mundialmente, né, esse dado, chega em torno mais ou menos de 1.000, a cada 1.000 vai nascer um, ou seja, é uma quantidade bem considerável. Sim, 600 a cada E 600 cada um. um, a cada 600 nascidos vivos, um pode ser identificado com a síndrome. Uhum. E como é que tem sido a evolução no acompanhamento das crianças nascidas com síndrome de Down? Porque me parece que quanto mais cedo, né, é feito esse acompanhamento, maiores são as possibilidades de uma inserção mais a contento. Como é que tem sido isso? Sim, a gente analisa assim a base de todo o desenvolvimento humano, né? Então, quanto mais precoce for identificado, a gente consegue modificar o curso da história de algumas alterações clínicas. Então, sabemos que o paciente com síndrome de Down tem uma incidência grande de cardiopatia. Então, com a tecnologia, com o descobrimento do tratamento relacionado a essa comorbidade, a gente consegue dar uma qualidade de vida maior a esse ser humano, né? Então, identificamos muito, muito precocemente. É no pré-natal, a gente faz um ecofetal e a gente pode identificar alguma alteração cardíaca ali naquele momento e conseguir identificar o tratamento mais adequado para aquela criança. Uhum. Então, desde muito cedo, os bebês já têm que ser acompanhados, têm que ser feitos Sim, esses exames, né, para acompanhar que tipo de comorbidades, anomalias, enfim, precisam ser tratadas precocemente. sim, e tem que ficar atento. É um ser humano, como outro qualquer, só que a gente precisa ter um alerta maior. Então, em tempos e tempos, precisa fazer um determinado tipo de exame, exame de sangue, um exame audiométrico, ver se está escutando, ver se está enxergando, avaliar neurologicamente. Existe uma população que vai apresentar uma epilepsia com menos de 1 ano de idade, depois disso é mais difícil de acontecer e pode aparecer depois dos 20 anos. Então, precisa ser acompanhado anualmente, pelo menos. E como é que fica a questão da aprendizagem, né, do desenvolvimento cognitivo?
A síndrome de Down, ela foi identificada num ambulatório lá em 1800 e alguma coisa, por um pediatra que tem o sobrenome Down, né? E foi identificando nos pacientes que tinham deficiência intelectual. E daí ele viu que esses pacientes tinham características semelhantes. E foi daí que ele descobriu que era uma condição diferente e vira essa alteração cromossômica só por volta de 1900 e alguma coisa, certo? E a partir daí, eles conseguiam identificar e conseguiam estimular de forma adequada. E com esse estímulo, fez com que essas crianças tivessem uma inserção maior na comunidade. Então, de fato, tem um atraso intelectual, mas a gente sabe que os estímulos certos, a interação dentro da sociedade, na educação, no trabalho, eles conseguem ter uma qualidade, uma autonomia perfeita. A gente vê, felizmente, né, essa inserção, figuras, né, essa onda toda, né, da internet, com esses influenciadores digitais, tem, né, os influenciadores, as influenciadoras, que conseguem justamente comunicar para esses outros mais, né, para que percebam ali exemplos, né, felizmente. Sim. Isso é maravilhoso, porque assim, essa alteração genética dentro dos pacientes com síndrome de Down, eles têm a trissomia do 21, mas eles têm outras alterações que faz parte da sua carga genética como qualquer outro ser humano. Então, o que Uhum. ele vai expressar vai ser de acordo com sua individualidade. Então, nós precisamos tratar como iguais, como qualquer outra pessoa do nosso trabalho. Enfim, vai ter uma dificuldade em um ponto X, e o paciente com síndrome de Down, ele também tem uma dificuldade em outro ponto Y. É Uhum. só na adequação mesmo das atividades de cada um. Pois não, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por esse papo e até uma próxima. Obrigada. Nós conversamos então com a pediatra, a médica pediatra Karina Passos, e muito obrigada pela participação aqui.